Fala galera, bem-vindos ao canal Multiverso. Você sabia que aos 32 anos Alexandre o Grande já havia conquistado um império que se estendia da Macedônia até o Gandhara, atual Paquistão, tornando-o soberano de um dos maiores impérios do mundo antigo? E com base em escritos antigos, lendas e descobertas recentes, onde Alexandre o Grande pode estar enterrado? É sobre isso o vídeo de hoje. Apesar de seu sucesso e fama, é impossível homenageá-lo nos dias de hoje, pois o seu local de descanso eterno ainda é um mistério. Ele conquistou terras que se estenderam em uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, indo a norte o rio Danúbio, a sul o Mar Vermelho e o Oceano Índico, a leste o rio Indo e as montanhas do Himalaia e a oeste o rio Eufrates. Alexandre o Grande foi um dos maiores conquistadores da história, nascido na Macedônia em 356 a.C. Ele foi educado por Aristóteles e, aos 20 anos de idade, sucedeu seu pai Filipe II como rei da Macedônia. Desde o início de seu reinado, Alexandre mostrou grande habilidade militar e um desejo insaciável de expandir seu reino. Com um exército muito bem treinado e motivado, Alexandre iniciou uma série de campanhas militares que o levaram a conquistar uma grande parte do mundo conhecido na época. Ele atravessou o rio Danúbio e derrotou as tribos que viviam na região da atual Bulgária. Depois ele virou-se para a Grécia, que se submeteu sem resistência. Em seguida, ele partiu para a Ásia Menor, onde derrotou os persas e conquistou a região. A partir daí, Alexandre continuou sua jornada de conquista avançando para o Egito, onde fundou a cidade de Alexandria. Em seguida, ele voltou para a Ásia, onde travou batalhas épicas contra o Império Persa. Ele conquistou a Bátria, a Sogdiana e a Babilônia, e avançou até o rio Indo, na Índia. Em 326 a.C., após uma campanha difícil na Índia, Alexandre decidiu retornar à Babilônia, mas morreu repentinamente em 323 a.C., aos 32 anos de idade, em circunstâncias misteriosas. Apesar de sua morte precoce, Alexandre deixou um legado duradouro, e ele é conhecido por espalhar a cultura grega pelo mundo conhecido, fundando cidades em sua honra e promovendo a educação e a filosofia. Ele também ajudou a unificar o mundo conhecido em um império, e suas conquistas influenciaram a história e a cultura do mundo ocidental e oriental por séculos. Interessante citar que um dos seus grandes generais, Ptolomeu, que se tornou faraó do Egito, do qual Cleópatra descende, assumiu o controle do corpo de Alexandre o Grande e o trouxe para Mênfis, no Egito, em 321 a.C., segundo a obra Searching for the Lost Tombs of Egypt, do egiptólogo Chris Naughton. Registros históricos sugerem que o corpo de Alexandre o Grande foi provavelmente mantido em Mênfis, uma antiga cidade localizada perto do Cairo, até que uma tumba foi construída em Alexandria e seu corpo foi transferido para lá. Não está claro como isso aconteceu, mas pode ter levado algumas décadas, escreveu Chris Naughton. Registros históricos indicam que no final do século III a.C., outra tumba para Alexandre, conhecida como Sema ou Soma, foi construída em Alexandria, e esta parece ter sido a última tumba que Alexandre foi colocado. Esse mausoléu de Soma teria sido construído em uma escala grandiosa, como uma cúpula dourada e detalhes em mármore, mas não se sabe se ainda existe ou se foi destruído ao longo dos séculos. Na trajetória da história, houveram várias buscas para encontrar a tumba de Alexandre, mas todas foram infrutíferas. Em 1995, um arqueólogo grego afirmou ter descoberto a tumba em Siwa, um oásis no deserto do Egito, mas sua teoria não foi confirmada. Não está claro onde exatamente esta tumba se encontra. Segundo o antigo historiador grego Estrabo, a tumba de Alexandre era um grande monumento em homenagem, localizado em um local proeminente em Alexandria, que era visitada regularmente por peregrinos e que continha objetos de ouro e prata e que estaria agora embaixo d'água, na parte do distrito dos palácios que está submersa.
A ausência de uma localização definitiva para a tumba de Alexandre o Grande é um mistério intrigante. Existem várias teorias sobre o que pode ter acontecido com sua tumba, mas nenhuma delas é conclusiva. Uma das razões pelas quais a tumba de Alexandre pode ter desaparecido é o fato de que muitos dos locais históricos da Grécia e do Egito foram saqueados e destruídos ao longo dos séculos. Além disso, o Egito foi governado por diversas dinastias e invasores, o que pode ter contribuído para a perda de muitos monumentos importantes. Outra possibilidade é que a localização da tumba tenha sido mantida em segredo para evitar a sua profanação ou para evitar que fosse objeto de cultos religiosos. Alexandre o Grande foi considerado um semideus pelos antigos gregos e sua tumba poderia ter sido objeto de adoração, levando a potenciais conflitos religiosos. Também é possível que a tumba tenha sido perdida ao longo do tempo devido a desastres naturais como terremotos que podem ter danificado a estrutura e tornado a sua localização irreconhecível. Andreas Kinney, professor de História Clássica da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, também comentou sobre essa incerteza. As fontes antigas nos dizem que a tumba de Alexandre estava ao lado da dos Ptolomeus, no complexo do palácio em Alexandria, mas onde exatamente ainda não está claro, disse o professor em entrevista ao Live Science. Para concluir, Alexandre o Grande foi um líder extraordinário, um homem de visão, coragem e habilidade militar, cujas conquistas mudaram o mundo em que ele viveu e o mundo que veio depois. Ele deixou um legado impressionante que continua a inspirar as pessoas até hoje. E você, o que acha que aconteceu com a tumba de Alexandre o Grande? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, esmaga esse like, te inscreve no canal e faça parte você também da comunidade Multiverso. Muito obrigada por assistir e te vejo no próximo vídeo.